Olá, sou o professor Tasca e este é o canal Advogado Filósofo, no qual compartilho experiências de advocacia recursal civil. Hoje compartilho a primeira sustentação oral realizada em 2022, em sessão por videoconferência da 18ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná. Trata-se de agravo de instrumento sobre conflito possessório decorrente de contrato de arrendamento rural. Senhores, coloque em julgamento o número 21 da pauta, onde é relator o Dr. Luiz Henrique Miranda e sustenta o Dr. Flori Antônio Tasca, que já vejo aqui entre nós. Dr. Tasca, tudo bem com o senhor? Vida longa e Bem, próspera. boa tarde a todos. Isso mesmo. Dr. Flori, a partir de agora, o senhor tem 15 minutos para deduzir suas pretensões em plenário. Esteja à vontade. Muito bem. Senhor presidente, pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais participantes desta sessão de julgamento por videoconferência e também quem está nos assistindo pelo YouTube. O caso alude a uma decisão inicial proferida numa ação declaratória de renovação de contrato de arrendamento rural. Os agravados, Mário e Dona Irene, são arrendatários das agravadas, Dona Noeli e outra. E, ao vencer esse contrato, considerando a inexistência de manifestação da parte arrendante pela retomada do bem, ou então a apresentação de uma melhor oferta por terceiro, operou-se a renovação automática do contrato, conforme previsto nas normativas específicas e também em cláusula renovatória prevista no próprio contrato. Então, fora dispensada a leitura do relatório, mas uma síntese assim, dos fatos, acredito que será bastante elucidativa para que possamos compreender as razões pelas quais este agravo do instrumento há de ser improvido. E lá na instância originária, o meritíssimo juiz concedeu a tutela para o fim de assegurar a posse dos arrendatários sobre o imóvel rural. Pois bem, esse contrato tinha previsão de vencimento para dia 31 de agosto do ano passado. De maneira que, segundo a legislação, a parte arrendante, acaso quisesse retomar para uso próprio, como é a alegação feita, deveria ter notificado os arrendatários até dia 28 de fevereiro de 2021. Assim não fez. No dia 11 de março, os arrendatários depositaram o valor correspondente ao arrendamento para continuar plantando na área, equivalente a 2.400 sacas de soja. Somente em setembro, o depósito foi feito em março, somente em setembro houve a devolução dessa soja e somente em outubro, no dia 7 de outubro, já tendo sido operada automaticamente a renovação do contrato, houve o encaminhamento pelos arrendatários de uma notificação extrajudicial visando a retomada da posse. Isso quando, aliás, já havia sido preparado o solo para a nova semeadura, os arrendatários aplicaram no terreno de 40 alqueires 120 toneladas de calcário, de modo que não se imaginar que regularmente houvesse intenção de retomada desse bem, embora a parte agravante alegue que em conversas de WhatsApp teria manifestado essa intenção, mas isso não fica claro em momento algum.
obviamente, depende também de dilação probatória, no sentido de, durante a regular instrução do processo, ser efetivada, né, vamos dizer assim, a correta avaliação dos fatos com base nas provas que as partes produziram. Pois bem, tão logo enviaram essa notificação, depois de já vencido e renovado automaticamente o contrato, os arrendantes acabaram por esbulhar parte da posse regularmente exercida pelos arrendatários. Então, plantaram um pouco menos de 7 alqueires, levando a parte arrendatária a ajuizar essa ação declaratória, cujo pedido, acreditamos, há de ser julgado procedente, porque não houve a manifestação tempestiva e pelo meio correto dessa intenção. Intenção, aliás, que é eivada, vamos por assim dizer, de um intuito de enriquecimento. Os argumentos, o principal argumento, vamos a reconhecer, utilizado pelos arrendantes é de que o preço da soja subiu, olvidando-se que o próprio valor do arrendamento também é pago em sacas de soja, ou seja, não houve perda efetiva para os arrendantes. De qualquer sorte, o juiz então concedeu essa ordem para manter os arrendatários na posse e eles, os arrendantes, interpuseram esse agravo de instrumento. Interpuseram esse agravo com base fundamentalmente em 3 alegações. Né? Uma de que já havia uma conversa no sentido de eles desejarem retomar a posse do imóvel para uso próprio. 2, valor exagerado da soja pela cotação internacional justificaria a necessidade ou interesse, vamos dizer, de exploração própria do imóvel. E 3, que os arrendatários não teriam manifestado em tempo a sua intenção de continuar na posse do imóvel, ou seja, invertendo completamente o teor da norma posta a esse respeito. E nesse particular, então, eu só gostaria de lembrar aqui a decisão da relatoria, quando negou o efeito suspensivo ao agravo do instrumento, que me parece sintetiza muito bem a ideia que deverá guiar também o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Quanto ao mérito em que pesa a prolixidade dos recorrentes, isso consta da decisão, a questão é singela e a tutela recursal por eles pleiteada não merece acolhida. O artigo 95.4 do Estatuto da Terra assegura ao proprietário o direito de arrendar o imóvel a outrem, autorizando implicitamente que o faça por valor maior do que é cobrado, mas assegura a esta a possibilidade de prosseguir na exploração da terra, desde que equipare a oferta de terceiro. Não é o caso, não é a hipótese. O inciso 5º do mesmo artigo, além disso, confere ao arrendante o direito de não renovar o arrendamento caso deseje explorar o imóvel diretamente ou por intermédio de descendente seu. Em qualquer das hipóteses, o arrendatário deverá ser notificado com antecedência mínima de 6 meses da data estipulada para vencimento do contrato. Consequentemente, na ausência de notificação, ou sendo ela intempestiva, renova seu arrendamento nas mesmas bases em vigor, salvo o desinteresse do arrendatário, que também não é o caso. Ou seja, os arrendantes acabaram por notificar os arrendatários da intenção de retomada depois de vencido o contrato e não nos 6 meses anteriores, conforme exige a legislação. E ainda vem, depois, tentar induzir o juízo em erro ao dizer que eles deveriam, os agravados, os arrendatários, no caso, deveriam ter notificado as agravantes arrendantes da intenção de prosseguir no arrendamento e formular proposta de novas condições. Ou seja, a questão, então, desse momento processual se resume à manutenção ou não da posse dos arrendantes, ou melhor dizendo, dos arrendatários, pode ser dos arrendantes também, é claro, sobre esse imóvel rural. E, salvo melhor juízo, os agravados arrendatários entendem que o destino
mais justo e correto desse agravo de instrumento é seu improvimento. Quando não, a declaração da perda de objeto, porque a disputa estava sendo justamente sobre a posse e o plantio do terreno, mas o terreno está todo já cultivado, de modo que, ao responder ao agravo do instrumento, ao apresentar as suas contrarrazões, a parte agravada deduz também uma preliminar de perda de objeto. De maneira que, guardadas essas peculiaridades do caso, a parte agravada postula, então, à guisa daquilo que já está exposto nas contrarrazões recursais, a 1, que seja declarada a perda do objeto, ou a 2, o improvimento recursal. Era o que continha. Agradeço a atenção. Doutor Tasca, eu vou dizer que eu, como presidente e o eminente relator, comemos bola. O senhor poderia ter sido chamado a julgamento muito antes, porque o voto é convergente. Como o senhor colocou o subestabelecimento, a gente acabou não vendo que o voto era convergente. Tá, então eu já vou passar a palavra e o senhor já sabe que o senhor ganhou. A palavra, doutor Luiz Henrique. Eu já estava preocupado, já estava bem preocupado aqui. Nós também. Agradeço ao Demaror Péricles. O Demaror Péricles é que viu. De fato, quando o advogado é chamado a sustentar, né, presidente, ele já pensa, perdi. Mas não, doutor Flori, a sua posição, embora preliminar de perda do objeto não esteja sendo acolhida, o resultado é conhecido e não provido, o recurso de agravo de instrumentos, e os fundamentos são exatamente aqueles que embasaram a decisão de não concessão da liminar. Recurso conhecido e não provido, senhor presidente. Recurso conhecido e não provido, como vota, deixa eu ver, o senhor está no lugar do desembargador Vitor, né? Número 21. Acho que sou eu daí. Né? Como vota o desembargador Péricles? Acompanho o voto. Desembargador Fernando? Também acompanho, senhor presidente. Então, recurso conhecido e não provido por unanimidade de votos. Então, eu falei, pelo menos, eu lhe peço desculpas pelo professor ter ficado todo tempo aqui esperando. Realmente, foi uma falha desta presidência em especial, porque sou eu que preparo a pauta, eu que vejo o que é convergente, o que não é convergente, e o senhor ficou um pouco mais de tempo aqui no aguardo. Tá? Mas um grande abraço para o senhor. Enquanto isso, cuide-se, fique com Deus. Recebi grandes lições de direito, agradeço e desejo a todos, então, votos de vinda longa e próspera. Obrigado. A todos nós. Coloque...